Gente, bom dia. Vamos começar. Antes de colocar um louvor, se alguém tiver com Bíblia, né, na EBD tem que vir com Bíblia. Eu queria que vocês pegassem aí Êxodo 19. Eu não vou ler o capítulo todo, eu vou pular alguns versículos, só para a gente pensar na música, o que a gente está cantando. Êxodo 19. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. 3. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciará aos filhos de Israel. 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. 10. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes. 12. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. 15. E disse ao povo: estáis prontos ao terceiro dia. 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. 18. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. 21. E o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos não perecerem. Põe a música para mim, fazendo favor aí, Rebeca. Vocês já pensaram? Na verdade, eu nem gosto tanto dessa música. Não é que eu não goste, né? Não é uma música que eu prefiro para cantar, mas eu achei que ela tinha a ver com a ministração de hoje. Então, só para vocês... essa música está falando deste trecho da Bíblia. Sobe um pouquinho, Beca.
Ok, Beca. Ok? Então, hoje, o que essa música tem a ver com Pentecostes e tem a ver com a nossa fé? Então, a gente vai seguindo a programação da Lagoinha. A Alexandra falou na quinta-feira sobre o Pentecostes na Antiga Aliança, no Velho Testamento. E hoje eu vou fazer um paralelo do Pentecostes no Velho e no Novo Testamento. Então, a gente está interrompendo o estudo de Efésios. Por quê? Porque hoje é o dia da celebração de Pentecostes, ok? Então, vamos lá, a primeira aula, a primeira imagem, pode passar aí para mim, fazendo o favor. Rebeca, o segundo, por favor. Pois tudo quanto, a primeira coisa que a gente tem que saber, por que nós estamos vendo sobre isso? Tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, tudo, fala tudo, tudo quanto foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, às vezes, a gente pode não entender. Tem coisas que nós não entendemos, mas tudo foi escrito para o nosso ensino. Próximo, Rebeca. E o que isso tem a ver? Nós vamos falar sobre Pentecostes, ainda continuando, né, na Bíblia. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes. Então, nós estamos falando aqui sobre Pentecostes, e nós vemos o que está falando. Quem que instituiu Pentecostes? O que é Pentecostes? E o que Pentecostes tem a ver comigo hoje? A Bíblia está falando que a lei, porque toda a Torá está na lei, é a chamada lei para os judeus, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, está instituída a festa do Pentecostes. Então, ali nesta festa, a gente acabou de ver que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Eu vou aprender alguma coisa, e ali é sombra de alguma coisa que eu preciso aprender para hoje. E como a gente cantou na música, tudo aponta para Cristo. Próximo. Então, o que são, se alguém trouxe Bíblia, Levítico, por favor. Levítico. O que são essas santas convocações? Por que a gente tem que falar sobre Pentecostes? Deus instituiu com o povo de Israel tempos, né? Tempos específicos que o povo deveria se reunir. Isso está lá na primeira aliança, e ele fala sobre esses tempos específicos. Uma das passagens que fala está em Levítico, 23. Eu que estou olhando errado aqui. Levíticos 23. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações. Então, Deus instituiu santas convocações, períodos em que ele chamaria o povo para se reunir. Isso está lá em Levítico 23.
E quais são essas santas convocações? Só lembrando aqui, isso acontece... Por que eu tenho que lembrar dessas coisas? Eu lembro sempre do pastor Márcio, que fala que, às vezes, a gente esquece coisas que a gente tem que lembrar, e a gente lembra de coisas que a gente teria que esquecer. Então, Deus... Nós temos um memorial. O que são essas santas convocações? São tempos de reunião, nós vamos ver isso, e também um memorial, um momento que eu vou passar e me lembrar de alguma coisa que Deus fez. Nós temos isso na nossa fé? Temos. A ceia. O que é a ceia para nós, crentes, cristãos? É um memorial lembrando do sacrifício de Cristo. Então, e Deus fez isso no Antigo Testamento. Próximo. Quando foi que Deus falou sobre isso? Essas santas convocações foram dadas depois que o povo saiu do Egito. Então, o povo foi liberto e Deus depois foi dar a lei. E onde que o povo estava quando foi receber a lei? No Monte Sinai, que é a música que a gente cantou. Próximo. Então, o que acontecia nessas convocações, né? Nesse tempo que Deus chamava o povo, as pessoas não podiam trabalhar, a não ser fazer a comida. Isso está bem claro na Bíblia. O povo fazia ofertas e o povo celebrava. O povo tinha que se unir e celebrar. Então, estes ajuntamentos, estas festas solenes, são comemoradas pelos judeus até hoje. E elas têm um significado contextual, um significado específico para o povo judeu. Próximo. Então, cada festa tinha um significado. Rebeca, passa para o próximo, depois eu volto para esse. Mais um. Depois você volta. Eu quero falar das festas. Mais um, por favor. Isso. Então, hoje, os judeus, eles têm várias festas que não são só estas. Por exemplo, aqui não está escrito a festa de Purim, que é aquela festa que eles comemoram a libertação do povo lá quando Naamã queria matar o povo judeu lá no livro de Esther. Eu não sei se é Naamã, eu me esqueci, me perdoa. Então, aqui, mas tem as festas, eles têm várias festas, mas as santas convocações, as festas cerimoniais, as que Deus convocou, são estas. Então, eles têm, que a gente fala de Pessa, que a gente fala a Páscoa, que ela é comemorada numa sexta-feira, a festa dos pães asmos, a festa das primícias, Shavuot, Pentecostes, que é o motivo da palavra de hoje, Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico, Yom Kippur, que é o dia mais sagrado para eles, o dia do perdão, e Sukkot, que é a festa dos tabernáculos. Volta lá naqueles outros lá, Rebeca, fazendo favor. Então, eles têm várias festas. Nós também, no povo hoje, nós temos várias festas, mas houve festas que foram instituídas ou foram convocadas, são ajuntamentos solenes que Deus fez. Então, cada festa tinha um significado. E qual que era o propósito? Isso que eu já coloquei. Unir o povo, fazer as pessoas descansarem e levar o povo a atentar para os atos poderosos de Deus. Tá, você vai falar, mas e aí? Próximo. O que isso tem a ver comigo? A gente viu no primeiro versículo que a Bíblia fala que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E nós vimos também na outra passagem que todas as coisas da lei eram sombra das coisas que haveriam de acontecer, certo? Então, hoje,
estas festas, para nós não comemoramos dessa forma, mas elas têm um outro significado. E qual o significado que nós cristãos mais conhecemos? Qual a festa que a gente mais celebra dentro do cristianismo que tem a ver com as festas judaicas? A Páscoa. Então, a maioria das pessoas do povo cristão comemora e conhece a Páscoa. Então, existe a Páscoa judaica. Aí, se nós fazemos um paralelo, olha só, presta atenção. Nós fazemos um paralelo, todas as igrejas fazem, da Páscoa judaica com a nossa Páscoa cristã. Então, vamos lá, eu coloquei isso aqui. A Páscoa judaica, o que foi? A libertação de Israel do Egito. Qual que é a nossa Páscoa? O que a gente celebra? A libertação do pecado. Por quê? Foi o Calvário. O que é que está falando? Deus é o povo de Israel. Quando a gente se converte, se liberta do pecado, nós nos tornamos filhos de Deus. A Páscoa judaica era um memorial para a nação. Nós temos o memorial da Santa Ceia. Vocês entenderam? Então, é mais fácil para a gente lembrar que todas em relação à Páscoa, quase tudo nós fazemos uma analogia com o que nós entendemos ser o cristianismo hoje. E por que a gente só faz essa analogia com a Páscoa? Será que há coincidências no reino de Deus? Ou será que a gente não tem consciência de como as coisas fazem, como Deus ele trabalha, ele tece de forma que as coisas cheguem ao que Ele quer no tempo que Ele quer. Entendeu? Então, por que eu tenho que... Mas eu falei assim, mas será que isso não foi uma invenção da cabeça humana? Será que essa questão das festas, de fazer essa analogia? Não. Por quê? Primeiro, porque tudo foi escrito pelo nosso ensino por escrito. Segundo, porque a sombra, a lei é a sombra das coisas que estariam por vir. Era um simbolismo de coisas superiores. E quando fala porque o fim da lei é Cristo, não é o fim que a lei acabou, não. É a finalidade da lei. O fim aí no sentido de finalidade. A finalidade da lei é a Cristo. O que a lei queria fazer? Apontar para Cristo. Então, cada festa solene, cada santa convocação do povo de Israel representa um momento no plano da salvação. Ficou claro até aí? Próximo. Próximo. Isso. Mas o que aconteceu? Vocês imaginam um povo que foi escravizado durante anos, que estava preso, eles não tinham nada. Eles tinham o quê? Mente de escravo. Sabia trabalhar, não tinham nada. E o que aconteceu? A falta de entendimento, por não buscar a Deus, eles se apegaram mais aos rituais e aos símbolos do que ao significado dos mesmos. Porque quando falava assim, por exemplo, se a gente for lembrar do Novo Testamento, quando a pessoa falar do sábado, aí Jesus perguntou, olha, é lícito fazer bem ou mal? Qual que era o propósito? Olha, para um tempo da sua vida e olha para mim. É isso que Jesus estava querendo dizer. Aí a pessoa falou, não, está vendo? Você, igual em Israel, né? No sábado, eles apertam todos os andares, deixam apertado, porque a pessoa não pode nem apertar o botão do elevador. Um judeu, assim, bem... Né, quando eu tive em Israel, assim, eles deixam todos os botões apertados para a pessoa não ter o trabalho, porque é trabalho. Isso é uma deturpação do significado. O significado qual que é? Você gastar um tempo com o Senhor. Você celebrar o Senhor. Você se lembrar do que Deus fez por você. Este é o sentido das festas solenes. E as pessoas se apegaram aos rituais, achando que eram esses os rituais que eram importantes. E às vezes a gente que é crente também fala, não, basta eu fazer o ritual. O meu ritual qual que é?
eu vou na igreja, eu dou o dízimo, eu frequento a célula e está ótimo. Eu sou cristão, cumpri a minha parte. O que Deus quer é o relacionamento. Um tempo que você possa parar e falar: Deus, como que o Senhor é bom? Como que o Senhor é maravilhoso? Como que o Senhor foi bom comigo? O Senhor me salvou? Como que o Senhor me livrou? Como que o Senhor me libertou? Como que o Senhor me resgatou? O tempo é para isso. Essas festas e celebrações eram para isso. E aí, quando a pessoa fala, e mesmo Deus instituiu, olha só, gente, Deus instituiu as festas. Foi Ele, se a gente pegar em Levítico 23, foi Ele que instituiu as festas. Mas esse mesmo Deus que instituiu as festas, Ele fala: olha, não continueis a trazer ofertas vãs, lá em Isaías. O incenso é para mim abominação, as luas novas e os sábados e a convocação das assembleias, eram essas festas. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Então, aí no final ele fala: minha alma as odeia, missão pesada, estou cansado de sofrer. O que ele está falando aqui? Olha, eu não quero os rituais, eu quero o coração de vocês. Deus estava falando isso com os judeus e está falando isso com a gente hoje. Ele não quer nosso ritual. Ele quer o nosso coração. Ele quer o relacionamento com você. Não adianta falar: não, se eu cumprir tudo que eu precisava cumprir, mas você não se relaciona com o Pai. Você não conversa com o Espírito Santo. E você não dá glória a Jesus. Próximo. Então, isso foi na primeira aliança. Vão lembrar disso. Eles se apegaram aos rituais. E Deus queria, não o ritual, Ele queria um tempo que as pessoas se lembrassem do Senhor e dos feitos do Senhor para com essas pessoas. Então, o que essas festas revelam para a gente? Na primeira aliança, era o que a gente já falou. Há um entendimento hoje que as 7 festas que eu passei antes, que eu coloquei, Pêssar, né, a Páscoa, os pães asmos, as primícias, todas estas festas estão relacionadas a 7 tempos proféticos relacionados com Cristo. Elas mostram o plano de Deus para Israel, o resgate, o plano da salvação, o retorno de Cristo, a glorificação da igreja e o milênio. Todas as festas estão relacionadas à obra redentora de Cristo. Nós vamos parar hoje na de Pentecostes. Segundo esse, deixa eu ver se eu tenho uma imagem maior. Próxima, deixa eu ver se é na próxima. Por favor, Rebeca. Próxima. Essa imagem maior. O entendimento é que nós estamos no meio, mais ou menos, ou no intervalo, não sei se eu posso dizer intervalo, ou durante, no momento da 4ª festa, que é a festa de Pentecostes, que nós estamos comemorando hoje. Então, assim, eu trouxe tudo isso para vocês entenderem, porque não adianta assim: nossa, nós estamos comemorando Pentecostes, é uma festa judaica e tem a ver com o Espírito. Por quê? Porque todas as festas que foram santas convocações estão relacionadas a Cristo. Lembra que a finalidade da lei é a Cristo. Todas as coisas apontam para Ele, não é isso? Os cristãos de Bereia conferiam na palavra, tudo aponta para Cristo. Então, as 4 primeiras festas, que são as que a gente vai ver hoje, elas estão relacionadas à primeira vinda de Cristo, que nós já conhecemos: a Páscoa, os pães ázimos, as primícias e Pentecostes. Ok? Então, nós vamos falar um pouquinho disso hoje. E as últimas 3 festas, chamada festa de outono, estão relacionadas à segunda vinda de Cristo. Eu falei: gente, vocês vão ver aqui que tem coisas que foram tão coincidentes, que não foram coincidência. Próximo. Então, vamos lá. Próximo, nós vamos falando das festas, das santas convocações que Deus instituiu para o povo de Israel e que hoje elas têm um significado profético para o povo cristão, ok? Nós vamos falar das 4 primeiras festas,
as 4 primeiras festas, e a primeira que nós vamos falar é uma que nós todos já conhecem, que é a Páscoa. Então, vamos lá. A Páscoa, algumas coisas eu não vou colocar, né? A gente comemora aqui no mundo ocidental, geralmente cai em março, em abril. Deus instituiu a data em que ela seria comemorada. E o que os judeus comemoram? A passagem. O que era a Páscoa? Vocês lembram? Deus ia ferir todos os primogênitos do Egito. Aí ele falou, vocês vão matar um cordeiro e passar o sangue dele na porta. Quando o meu anjo passar e vir o sangue do cordeiro na porta, ele vai passar e poupar aquela casa, vai poupar aquela família. Então, eles celebram isso. A passagem, Deus passou e poupou o povo de Israel. Qual que era o objetivo dessa festa? Que eles ainda celebram? Lembrar o livramento da servidão no Egito. Comemora-se na Páscoa, os judeus, a libertação do povo. O que é a nossa Páscoa? Eu vou passar no outro slide, mas vamos fazer um paralelo. A gente está fazendo um paralelo da Páscoa celebrada no Antigo Testamento com a nossa hoje. Libertação, olha só, comemora-se a libertação. Qual que era o ritual? Reunir todos os homens em frente ao tabernáculo. As casas não poderiam ter fermento. Um cordeiro sem defeito seria sacrificado. Aí eu coloquei algumas passagens. São tantas passagens que eu acho que eu não daria, ia ficar meio confuso se eu colocasse todas. O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito. Gente, tudo foi cronometrado. Adivinha só, o cordeiro seria imolado às 15 horas do 14º dia de Nissan. Isso seria a nossa sexta-feira. Alguém está lembrado que horas que Jesus morreu? Será que foi coincidência? Ou houve um arquiteto por trás disso tudo? Ou Deus tem o controle de todas as coisas? Deus tem o controle de todas as coisas. Então, olha só, aí próximo, que aí vou fazer com a nossa Páscoa. Oi. Isso, passa aí, porque a aula está sendo gravada. Então, quando eu estava lendo o Antigo Testamento, me veio esse questionamento que eu ainda não entendia certo. O que tem a ver o fermento nessa questão? Tipo, não poderia ter fermento, mas por causa de que exatamente? Porque o fermento ele é considerado mistura. Nós vamos ver sobre isso aqui, acho que no 2º ou 3º próximo slide. O fermento, em toda a Bíblia, ele tem uma representação do que é pecado. Do pecado, tá? Por isso que fala, tudo é tipo. Lembra? A lei era a sombra das coisas que haveriam de vir, das coisas reais. Então, tudo, não existe coincidência. E eu fico pensando quantas coisas que a gente ainda não entende. Porque, assim, o fermento na Bíblia tipifica o pecado. Ok? A mistura. Então, o que era para nós hoje, o que significa a Páscoa? O cordeiro sacrificado tipificou a morte de Cristo. Aponta para a crucificação e morte de Jesus. Olha só 1 Coríntios, porque também Cristo, nossa Páscoa. Quem que fez a passagem para Deus não destruir? Jesus. Foi o sangue do cordeiro, que foi o sangue do cordeiro nas portas, que foi que fez eles celebrarem a passagem, eles não forem destruídos. E por causa de quem que nós não somos destruídos? Por causa de Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, que foi imolado por nós. Então, o que significa a Páscoa para nós? Redenção, libertação do jugo do pecado. Eu achei várias imagens lindas, mas eu quis colocar aquela imagem bem assim, triste, porque se a gente pensar em Jesus, um homem santo e perfeito, inocente, sendo sacrificado. A gente não fica com dó de um bichinho? Eu fico, né? Eu gosto de bicho. Então, se a gente colocasse no sangue, e se vocês prestarem atenção, que teve a ideia de colocar o mundo ali. Ok? Então, assim, a Páscoa para nós significa redenção, libertação do jugo do pecado. Próximo.
Então, nós estamos falando da Páscoa. A segunda festa é a dos pães asmos, ou pães asmos, né? Eu coloquei aquela foto ali, isso não sei se vocês já viram, por causa da minha cunhada, né, dos meus sobrinhos, eles, de vez em quando, na Páscoa, eles comem isso aí, que é o pão sem fermento de hoje, né? Aquilo ali é foto, é um biscoito desse tamanho, como se fosse um biscoito creme cracker desse tamanho aqui. Então, o que são asmos? Que é a segunda festa que eles deveriam comemorar. Olha só, a Páscoa era um dia só, na sexta-feira. Os pães asmos eram pães sem fermento. Lá em Levítico 23, se a gente for colocar aqui, deveria ser celebrada por 7 dias. Até isso tem significado. Então, assim, o pão sem fermento não teria nada com fermento. Era iniciado a partir do segundo dia de Nissan, quer dizer, no dia seguinte à Páscoa. Hoje, sexta-feira, comemora a Páscoa. A partir de amanhã, começa a contar 7 dias para a festa dos pães asmos. A referência está, no 15º dia desse mês, começa a festa do Senhor, a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias, vocês comerão pães sem fermento. Qual que era o objetivo? Lembrar como o Senhor tirou os israelitas apressadamente do Egito. Né? Tipo assim, não dá para fermentar pão nenhum, todo mundo vai sair, nós vamos sair agora à noite mesmo, e não dá para fazer fermento. Então, qual que é o ritual que os judeus ainda fazem? Comem pão sem fermento, realizam assembleias e apresentam os sacrifícios. Próximo, por favor. Próximo, isso. Então, o que significa isso para nós? O que são os pães asmos? O pão asmo tipifica a vida de Cristo sem pecado. E todos nós nos alimentamos de Cristo. Não tem um versículo que fala sobre isso? Não é isso? Ele não é o nosso alimento? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer da minha carne, beber do meu sangue, não é isso que a palavra fala? Então, o pão asmo tipifica a vida de Cristo. Qual que é o significado para nós? Santificação, separação, consagração, ausência de mistura. E um dos estudiosos ainda colocou uma questão. Como a festa de pães asmos deveria ir durando vários dias. Por quê? A nossa santificação deve ser contínua. Então, é Arthur, né? Entendeu? Isso. E no Novo Testamento, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Olha que coisa linda. A palavra está afirmando que nós já somos sem fermento. Por quê? Nós já fomos santificados, nós estamos sendo santificados. Ao mesmo tempo que é um processo contínuo, nós já somos do povo separado de Deus. Você é sem fermento. A gente pode falar um com o outro agora? Você é sem fermento, Renata. Marise, você é sem fermento. Vocês entenderam? O que é isso? Não deve haver mistura. Vou lembrar lá de Efésios: sois filhos da luz, andai como filhos da luz. Ok? Então, assim, é isso que está falando aqui. Você já tem que se ver assim, você já foi separado, você já foi santificado, isso é maravilhoso. Próximo. Aí vem a festa das primícias. Dessa aqui, a gente tem muitas coisas para falar, mas eu escolhi colocar só esse slide. O que é as primícias? Aí são vários significados. As primícias eram o dia seguinte ao sábado, é o domingo de Páscoa. Ô, gente, eu não sei vocês, mas quando eu era mais nova na fé, eu não sei porque eu estou falando isso, então vou falar. Eu perguntava assim, por que fala que ele ressuscitou ao 3º dia? E morreu na sexta e no domingo. Para o judeu, o dia começa às 6 horas da tarde. Então, ele morreu na sexta. Quando chegou às 6 horas, aí vocês lembram que tirou o corpo, que as mulheres não puderam preparar, porque era o sábado? 6 horas da tarde já era sábado. Aí, quando for às 6 horas da tarde do dia seguinte, já era domingo. Aí, ele ressuscitou de madrugada. Vocês entenderam?
Eu sempre questionava assim, por que é que ele fala assim, terceiro dia? Ele não ressuscitou o terceiro. Aí eu falei, olha, porque no calendário judaico tem tudo a ver, gente. Às vezes a gente não entende algumas coisas e passa por cima, né? Mas tem tudo a ver. Então, as primícias eram no dia seguinte ao sábado. É o domingo de Páscoa. Então, o que era essas primícias? O que eram essas primícias? Abre o calendário da colheita de Israel. Os israelitas deveriam apresentar no templo o primeiro produto da colheita. Tipo, o que significa? Quando eu vejo que eu falo tipo, eu estou falando o quê? Aquilo no Antigo Testamento era sombra do que é hoje. Então, o que está dizendo aqui? Que Jesus ressuscitou nas primícias. Foi coincidência? A Bíblia fala, olha só, 1 Coríntios 15, 2, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ele é a primícia dos que dormem. Jesus é a primícia dos que dormem. O significado para nós da ressurreição. Próximo. Não só isso. Se a gente pensar... Não, volta lá então. Por favor. Isso. Em várias coisas... Jesus falou, uma outra passagem, eu sei que pode ter um outro contexto, que eu vi que tem, mas assim, se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Então, Jesus morreu, na sexta-feira da paixão, o grão de trigo caiu ali e morreu. Foi sacrificado. E no domingo ele ressuscita. Para quê? Para dar muitos frutos. E eles comemoram, então, são várias colheitas em Israel. Nesta época, é a colheita do trigo. Próximo. E, finalmente, nós estamos chegando agora na festa que nós íamos estudar, que é Shavuot. Certo? A festa de Pentecostes. Então, por que Pentecostes? É festa chamada Festa das Semanas. Shavuot é celebrado, é uma santa convocação. Deus falou, olha, vocês vão contar 7 semanas a partir da Páscoa, contar 7 semanas, e no 50º dia, vocês vão se reunir e fazer uma celebração. Então, o Pentecostes trouxe... Aí que nós vamos entrar também por causa da música que eu coloquei. No Antigo Testamento, a lei, e no Novo Testamento, o Espírito Santo. O que significa isso? Próximo. No calendário judaico, entre os estudiosos, né, Pentecostes celebra o encontro de Deus com seu povo. Se a gente for colocar aqui, eu lembrar onde que está na Bíblia, foi uma das passagens que eu li aqui que fala assim, no 3º mês, o povo vai chegar no Monte Sinai para eu entregar a lei. Para o judeu, a principal comemoração do dia de Pentecostes é a entrega da lei, a entrega da Torá. Então, mas o que Deus falou? Olha, todos vocês vão se reunir. O Deus libertou. Imagina se Deus falou assim, olha, eu te libertei do pecado, e você só fica aí. Como é que seria isso? Eu te libertei do pecado, morri por você e tal. E acabou aí. Aí os judeus... vai para o próximo, depois a gente volta nesse. Deixa eu ver se é no próximo aqui. Para eles, não, volta. Para os judeus não teria sentido a libertação do Egito. Olha só que coisa interessante. Para os judeus hoje, não haveria sentido na libertação do Egito se eles não tivessem recebido a Torá. Para a gente, pensa só, qual o sentido da gente ter a libertação nossa do pecado? Começa a pensar. Isso eu quero fazer vocês pensarem. O primeiro Pentecostes ocorreu 50 dias depois que o povo saiu do Egito. Eu li aqui essa passagem, eu não estou lembrando, agora eu não vou achar, que fala assim, é no 3º mês, igual falar no 3º dia, não é 3 meses depois, é no 3º mês.
Ok? Então, olha só. O que aconteceu nesse terceiro mês? O povo se reuniu no Monte Sinai e Deus falou, desceu com fogo e falou com Moisés. Primeiro com o povo todo viu e depois Moisés subiu o monte. Vocês estão lembrando da história, da música? Foi isso que aconteceu. Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. Está lá na Bíblia, lá no Êxodo 19:17. E puseram-se ao pé do monte. Então, no primeiro Pentecostes, foi encontro do povo com Deus, próximo. Jesus, e no segundo Pentecostes, que nós cristãos conhecemos como Pentecostes, Jesus disse que o povo deveria permanecer em Jerusalém até que recebessem do alto a promessa que ele fez de enviar o Espírito. Então, olha só, nas duas coisas, o povo deveria estar reunido, e haveria um lugar para eles se reunirem, e ele derramou no primeiro Pentecostes a palavra, a Torá, e no segundo Pentecostes, o que ele derramou? Houve o encontro de Deus, do povo com Deus, através do Espírito. Então, e nas duas ocasiões tiveram manifestações, trovão, vento, etc. Está isso na palavra. Próximo. Espera aí, só um minutinho, para a senhora fazer a pergunta. Esse encontro seria o batismo do Espírito Santo? Eu estou meio confusa nesse aí. O fogo, quando o fogo desceu, seria o Espírito, o batismo? Não, aí seria conversão. Mas o que acontece? Um dos textos que eu li, fala assim, o povo teve contato direto com Deus quando foi liberto? Não. Lá do Egito? Não. Quando que eles tiveram contato mesmo com o povo? Quando Deus falou com eles através da Torá. Então, para nós hoje, é quando a gente encontra Cristo. Quando a gente se rende a Ele e encontra o Espírito Santo. Ok? Então, próximo. Tá. Páscoa, a festa da Páscoa era celebrada no lar. Pentecostes era uma festa comunitária. Então, Deus ama ajuntamento. E por que é importante isso? Não fique sozinho. É interessante a gente falar que Deus fala assim, Pai nosso, que estás no céu, perdoa as nossas ofensas. Plural. Deus ama ajuntamento. Não fique sozinho. Ok? Próximo. Um outro paralelo. Então, o que celebra o Pentecostes? Nós estamos falando de Pentecostes, que é uma festa celebrada pelos judeus. Nós já dissemos que todas as festas têm um paralelo com a nova aliança, e nós provamos isso, que a Bíblia fala que todas as coisas, toda a lei era a sombra das coisas que viriam. E agora nós estamos falando qual que é o paralelo. Nós falamos do paralelo da Páscoa, dos pães asmos, e agora estamos falando do paralelo das primícias, e agora do Pentecostes. Qual é o paralelo do Pentecostes? Da festa do Pentecostes dos judeus e da festa de Pentecostes que nós celebramos. É isso que nós estamos falando. Então, isso é o que eu queria colocar mais. A principal coisa para os judeus, e eu entrei em sites de judeus, né? O que eles celebram é a entrega da Torá. Olha que interessante, gente. No primeiro Pentecostes, a lei foi escrita em 2 tábuas de pedra. Quem escreveu foi Moisés? Não. Aqui está falando. Eu anotei esse versículo quando fala. Foi escrito com o dedo de Deus. Olha se está no próximo, Rebeca, fazendo favor. Se não tivesse, volta. Não. Mas tem um outro versículo que fala, volta fazendo favor, que ela foi escrita com o dedo de Deus. Eu acho que eu perdi alguma coisa aqui. Não, mas é um versículo que fala que foi escrita. Então, Deus escrevia Pensa só, está entregando a lei. Agora, o que a gente tem a ver? Então, a entrega da Torá comemora a libertação do Egito. Na verdade, não. A entrega da Torá é a celebração do Pentecostes. Israel foi liberto para aceitar a lei.
Você foi liberto para quê? Lembra disso? Para eles. Leia para mim. Você consegue? Pega um microfone e lê. Vamos lá. Êxodo. Obrigada, viu, Alexandra? Êxodo 31, 18. Êxodo 31, 18. E aconteceu que, quando o Senhor terminou de orientar Moisés, no alto do monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas do testemunho e da aliança, 2 placas de pedra com os mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Escritos pelo dedo de Deus. Deus, na primeira aliança, escreveu em 2 tábuas de pedra. Olha, gente, entre aspas, eu não vou nem falar essa palavra, porque eu estou passando até mal aqui de falar, não foi coincidência. Por quê? Antes de entrar nessa questão que Deus escreveu no nosso coração, nós temos que pensar nisso. Para que você foi liberto? O povo de Israel hoje, o povo judeu hoje, entende que a identidade deles é formada pela Torá, pela lei. Eles se diferenciam de todos os povos. Na época, os povos eram politeístas, tinham os costumes bárbaros. E o que caracterizou o povo judeu, o que caracteriza ainda, é a lei. Eles cumprem ou buscam cumprir a lei. Ok? Eles entendem que eles foram libertos para conhecer a lei. Por que eu estou enfatizando isso? Porque a identidade do povo era formada em torno da Torá, em torno da lei. Para que você foi formado? Em torno de que gira a sua identidade? Ou, fazendo uma pergunta melhor, a sua identidade é baseada em quê? Para eles, era a Torá, a lei que Deus mandou para eles. E para nós? Onde está a nossa identidade? Quem é você? Por que você é quem você é? O que a Bíblia fala? Olha Efésios, gente. Santo, filho, amado, selado com o Santo Espírito de Deus. Passa o próximo aí, fazendo favor. Então, vamos pensar. No primeiro Pentecostes, Deus escreveu em tábuas de pedra. E no segundo Pentecostes? Ela foi escrita no coração. A lei entra no coração. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão meu povo. Deus escreveu a lei dele no seu coração pelo Espírito Santo. Ele falou que ele ia escrever. Ele já havia profetizado isso. E a sua identidade agora é marcada pela lei, pelo Espírito Santo que habita em você. A lei é a instrução divina que eles receberam. Quem que é o instrutor nosso? É o Espírito Santo, ou pelo menos que deveria ser. O Espírito Santo. A nossa identidade vem pelo novo nascimento, quando somos selados pelo Espírito. Olha só, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Selados era marcado o significado é marcado com algo quente. No Talmud, que é na tradição oral judaica, que agora eles também transformaram em livro, a escrita de Deus nas tábuas de pedra foi feita com fogo, como se fosse dedos de fogo. Línguas de fogo marcaram a pedra. Eu achei interessante, não sei se é o passado ou o próximo, Rebeca, fazendo favor, que fala da impressão. Não, então, volta. Esse termo impressão, então, eu estou achando que eu perdi alguns slides. Esse termo impressão não era um termo comum para a época. Esse termo impressão é comum para nós. Né? Gutenberg que inventou a máquina de impressão. Eles não tinham isso. Como é que ia escrever naquela época? Como é que era a impressão? Nós é que sabemos disso
agora depois de 500 e poucos anos depois de Gutenberg. O que é impressão? Para eles, esse termo não era um termo comum. Mas Deus, segundo a tradição judaica, a maneira como Deus usou línguas de fogo para escrever nas tábuas de pedra. E, ao mesmo tempo, aí no Novo Testamento, a gente vê línguas de fogo sobre cristãos quando veio Pentecostes. Vocês estão vendo o paralelo? Eu acho que eu perdi alguns slides aí. Próximo. Pentecostes celebra duas alianças. A aliança de Deus com o povo de Israel, na primeira aliança, foi ao pé. Por que Deus escolheu aquele povo? Quer dizer, não, porque eu não vou entrar nessa questão agora. Mas o que a palavra fala? Deus deu a eles a Torá, a aliança, a palavra. E o que Deus deu para nós? Qual foi a aliança dele conosco? Foi através de quê? Do Espírito. Nós estamos marcados com o Espírito, nós estamos selados com o Espírito. Nós temos uma aliança por causa do sangue de Jesus, e aí ele nos selou, nos marcou com o Espírito. Então, este é o sangue da nova aliança. A nova aliança. E eu tenho que lembrar, aí assim, para não... Eu li algumas coisas a respeito, o quanto que algumas igrejas estão se judaizando. O que a gente tem que lembrar o tempo todo é que a nova aliança é superior à antiga. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Próximo. Aí uma passagem maior. Próximo. Não é esse, é um do versículo. Esse. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente. O que ele está falando aqui? Isso aqui está lá em Hebreus. Ele está lembrando do que aconteceu lá no pé do Monte Sinai, quando Deus entregou as tábuas de pedra, quando Deus foi entregar a Torá. Ele está lembrando dessa passagem aqui, isso aqui é Hebreus. E ardente, a escuridão, as trevas, a tempestade, ao clangor da trombeta e ao som das palavras tais, que quantos ouviram, suplicaram que se não lhes falasse mais. Eu tenho essas passagens lá em Êxodo, Levítico, eu não consigo achar ela agora para vocês. Pois já não suportavam que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Gente, isso aqui é Novo Testamento, nós estamos lá em Hebreus. Aí, o que ele está falando agora? Onde vocês estão chegando? Vocês vão chegar lá naquele Monte Sinai, com aquele povo, e os trovões, e a fumaça, e fogo. Não é isso. Vocês têm chegado ao Monte Sião, à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia. É isso que Deus está falando. Olha, aquele povo lá foi reunido no Monte Sinai, onde tinha tudo aquilo ali, fogo, trevas, tempestade. Não, vocês não, nós não. Nós estamos chegando ao Monte Sião. Olha só que coisa linda, gente. A cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial. A igreja dos primogênitos, arrolados, contados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da expiação, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Quando alguém quer tentar, que é impossível, cumprir toda a lei judaica, ela está retrocedendo. A nova aliança é uma aliança superior. Eu achei interessante o Érico falar que tem conversado viu alguns debates com os judeus, e isso tem uma questão espiritual, de tipo assim, eles não aceitam e tudo, eles se consideram, não sei se vocês sabem, em muitos lugares do mundo, os judeus eles se consideravam assim, os superiores, os melhores. Aliás, alguns crentes também se acham. Então, assim,
Porque nós temos a Torá, nós temos a lei, nós somos o povo escolhido, né? Eu lembro que há um tempo atrás, eu não lembro qual presidente dos Estados Unidos comentou sobre Israel, e o presidente de Israel, na época, ele falou assim: quantos anos tem a sua nação? Porque a minha tem mais de 3.000 anos. Então, eles têm aquela consciência que eles são o povo de Deus. E nós precisamos de ter a consciência que nós somos o povo de Deus. E aí a gente vê, né, que depois, se alguém quiser voltar a estudar Efésios, que Gálatas é de ambos os povos fez um. Nós não vamos entrar, não é a questão aqui hoje da aula. Então, o que você é o povo de Deus, e você foi chamado para uma assembleia, para uma Jerusalém celestial. A nova aliança, ao qual você se conectou por meio de Jesus, ela é superior à primeira. A primeira era a sombra das coisas que estavam por vir. Tudo era tipo, era sombra, era uma coisa para a gente lembrar, é algo para a gente lembrar, para apontar para Cristo, como fala aqui, o mediador da nova aliança. Vocês estão entendendo, gente? Espera aí, pega o microfone por causa da gravação. Então, não sei, pelo que eu já ouvi, então, essa sétima aliança é a última de Deus para conosco? Não. Será? Não, agora é Não, são duas alianças. De Deus com o povo, duas alianças. A nova, a anterior, feita com o povo de Israel. Sim. E a segunda, agora, feita pelo sangue de Jesus. Que é o que está falando aqui, o mediador da nova aliança. Jesus. De Jesus. Uhum. Isso. Eu respondi a pergunta ou não? Sim. 7 eram as festas. O que eu coloquei das festas é que cada festa tem uma relação profética, vamos dizer assim, com a nova aliança, com a volta de Cristo. Por que eu posso afirmar isso? Porque foi o primeiro versículo que eu coloquei, que tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito, e que a lei é sombra das coisas que haveriam de vir, e que tudo aponta para Cristo. Então, eu posso fazer essa afirmação, sim. Ok? Volta que eu acho que eu não coloquei, Rebeca, fazendo favor. Não, esse eu coloquei, próximo e próximo, então. Tá. Pentecostes, ainda em Pentecostes, a festa de Pentecostes, a gente tinha falado que é onde se celebra o final da colheita do trigo. Era uma festa da fraternidade, onde as pessoas celebravam a colheita uns dos outros. E aí eu achei interessante, que eu achei isso em algum lugar, eu falei, vou colocar, parece que não tem nada a ver, mas eu tenho que celebrar a colheita do outro. Né? Eles se reuniam, aí vão todo mundo colher na casa do seu João, na fazenda do seu João, vão todo mundo colher na fazenda de seu Manel, vão todo mundo, estou falando, inventando nomes aqui, gente, estou só dando exemplo. Então, todo mundo ia, colhia lá o trigo. Era uma festa que as pessoas se juntavam e colhiam trigo juntos. Nós temos que celebrar a colheita do outro. Certo? E colhe quem planta. Próximo. Próximo. Aí eu achei isso interessante. Na festa dos judeus, hoje, atualmente, toda festa de Shavuot, de Pentecostes, eles leem o livro de Ruth. Por quê? No livro de Ruth fala que ela foi colher espigas junto, onde ela ficou lá perto da casa de Boaz, lá da fazenda de Boaz. Então, eles entendem que os eventos do livro de Ruth ocorreram durante a época de Pentecostes. Ok? Então, todo Pentecostes, os judeus leem o livro de Ruth. Isso aqui eu achei muito interessante. Ruth é um exemplo de como Deus pode pegar algo quebrado e transformá-lo em bênção. Deus transformou uma gentia moabita em uma mulher de valor, e por meio de quem surgiu a linhagem de Davi e Messias. Se vocês verem, vocês lembram quem que era Moabe? Moabe era filho de Ló. Abraão e Ló
moravam juntos. Ló foi para Sodoma, saiu de lá, Deus destruiu Sodoma, e duas filhas, ele tinha duas filhas, e essas duas filhas se deitaram com os pais delas, com o pai delas, que foi Ló. Uma deitou num dia, a outra deitou no outro, e as duas engravidaram. O primeiro filho chama Moabe, e o segundo, Amon. Os moabitas e os amonitas, filhas quer dizer, a própria filha teve relação sexual com o pai. As duas filhas tiveram, e geraram essas duas nações. E na Torá está escrito que até a 10ª geração não entraria na congregação do Senhor. Não poderia se juntar ao povo de Israel. Vai trazendo para a gente aqui, gente. Aí eu achei interessante. Onde a Torá cria barreiras, entre aspas, cria limites. Qual o limite que colocou? Pode falar, Marise. Eu não sei se eu estou meio assim esquecida, mas acontece que essas meninas, e elas embebedaram o pai dela? Embebedaram o pai delas. Então, se vocês quiserem, está lá, ler lá durante a história de Abraão, vocês vão ler essa história. Elas embebedaram o pai delas e cada noite uma dormiu, depois a mais nova dormiu. E geraram essas duas nações. Eu achei interessante que Deus fez essa proibição. Mas onde a Torá cria barreiras, ela também fornece uma ponte. Pensa só, a Torá ou a palavra, a palavra não fala que sem santificação ninguém verá a Deus? A palavra tem várias orientações para a gente, que parece que são que nenhum pecador vai comparecer diante de Deus, mas onde ela cria, entre aspas, barreiras, que eu chamo de limites, cria uma ponte. A mesma Torá ensina que a viúva de um israelita deveria ser um redentor. E a Ruth era casada com o filho de um israelita. E aí ela foi redimida por Boaz, que vocês conhecem a história. Então, olha só, mesmo a descendência de alguém que no passado, a Ruth era descendente de alguém que no passado foi filho de uma moça que transou com o pai dela. Então, Deus pegou alguém e era considerado indigno, era um povo indigno. Tem alguma coisa a ver com a gente? A gente tem alguma dignidade que não seja em Cristo? Por causa do Redentor dela, Ruth foi considerada digna. E Ruth pôde entrar, se misturar ao povo de Israel. E ela foi ascendente de Davi e de Jesus. Então, isso a gente tem que pensar o tempo todo. O quanto que a gente tipo assim, às vezes a gente se acha, a gente não tem em nós mesmos, nós não temos dignidade nenhuma. Mas por causa do nosso Redentor, nós somos chamados filhos de Deus. Nós somos chamados nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. É a identidade nova que o Espírito, que Deus te deu. Próximo. Bom, outra coisa, outro paralelo em Pentecostes. O grão de trigo, Jesus morreu e deu frutos. Lá em Isaías a gente vê, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O meu servo, o justo, vocês pensam lá no cordeirinho? Eu estou pensando no cordeirinho, que eu não consigo nem imaginar uma pessoa. Lá, o inocente, o justo, né? Esse morreu, né? Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então, Jesus morreu na Páscoa e ressuscitou no domingo. E no Pentecostes, no Pentecostes, vem a colheita para a igreja. E que ele falou que se eu não for, meu Pai não pode enviar o Consolador. E aí ele envia o Espírito Santo. O Pai envia o Espírito Santo. E há aquela colheita em Atos. Tem uma outra coisa que eu vi,
Pode passar o próximo, deixa eu ver se é esse. Acho que se for o último, nós vamos voltar na história. Em Atos, houve derramamento do Espírito para a colheita de almas. Uma coisa que eu vi, eu não quis colocar, porque eu não consegui conferir. Então, tudo que eu coloco aqui, normalmente, eu confiro. Eu ouvi sobre esses judeus messiânicos falando dessa comemoração do Shavuot. Se a gente lembrar, na primeira aliança, o que aconteceu lá quando Deus deu a lei, Moisés desceu, o que o povo estava fazendo? Adorando bezerro de ouro. Aí houve uma praga, naquele dia morreram 3.000 pessoas. Em Pentecostes, fala que 3.000 pessoas, até nisso eles fazem um paralelo, que 3.000 pessoas daquele dia se converteram a Jesus. Então, assim, tudo a gente fala, nossa, isso não tem coincidência. Na palavra não tem coincidência. Como eu não pude conferir os números, eu não quis colocar isso no slide. Mas eu achei uma coisa interessante para saber. Quer dizer, às vezes a gente tem coisas que a gente não deixa passar, mas Deus não deixa passar nada. Da vida de nenhum de nós. Deus não deixa passar nada. Né? Então, assim, o que é, né? O que aconteceu em Atos? Frutos do que foi plantado. Quem plantou? Jesus. Frutos das primícias de Jesus. E é interessante se a gente olhar nas festas judaicas, quando fala que metade das festas já ocorreram, foi em relação à primeira vinda, e as outras, as próximas, em relação à segunda vinda, Pentecostes continua no dia de hoje. Por que a gente pode afirmar isso? Porque o Espírito Santo ainda é derramado hoje. Nós recebemos o Espírito. Nós ainda estamos no tempo de Pentecostes. E qual que é o tempo de Pentecostes mesmo? É o tempo da colheita. É época de colher, nós estamos no tempo de colher. Colher o quê? Vidas. Esses dias eu vi outro parênteses, um texto falando que se você está nessa estatística de pessoas que 95% dos crentes não conseguem trazer uma pessoa nova para a igreja por ano, eu falei, puxa. Você quer? Aqui está em Êxodo 32, 27 e 28. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, põe as vossas espadas, percorra o campo de uma ponta a outra e matem, mesmo que seja o vosso irmão, o vosso amigo, o vosso vizinho. Eles assim fizeram e morreram naquele dia cerca de 3.000 homens. Muito bem. Na passagem do bezerro de ouro. Eu estou procurando aqui em Atos, mas eu não vou procurar essa. Mas então, provavelmente em Atos também o número que é dado é esse. É só para falar assim, tudo tem a ver, tudo está ligado. Aí, voltando, essa questão do tempo da colheita. Eu fiquei pensando, nossa, eu acho, Deus, que eu não trouxe ninguém novo para a fé. A Bíblia fala que aquele que ganha almas, sábio é. Eu não trouxe ninguém para a igreja. Para a igreja, não para a igreja, para Cristo, no último ano. Então, isso, a palavra tem que falar primeiro comigo. A Aida quer falar, alguém passa o microfone para ela. A palavra tem que falar primeiro comigo. E tem que falar conosco. Se a gente ainda está vivendo Pentecostes, se ainda estamos vivendo o tempo da colheita, o que a gente está colhendo? Fala, Aida. Trazer a pessoa para a igreja é um novo convertido ou desviado também? O desviado também. Eu creio que, né, a ovelha perdida, né? Lembrar que o Calvário é único, o Pentecostes é repetitivo. O que quer dizer isso? O Pentecostes é repetitivo. A gente vive todos os dias, ou sempre sabe de pessoas que se convertem, pessoas que são batizadas do Espírito Santo. A Alexandra achou aqui, no Atos 2:41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo ao número de seguidores de aproximadamente 3.000 pessoas. Olha só, eu só não coloquei aqui porque eu não... Então, assim, tudo, olha só, a entrega da Torá, o povo adorou o bezerro de ouro, morreram 3.000. E no primeiro...
Gente, será que é coincidência? Deus é perfeito. Próximo. Toda ação da igreja é por obra do Espírito Santo. Toda ação da igreja. Sem o Espírito nós somos vazios. Né? O que o Espírito faz por nós? Ele é o Consolador, ele ensina. A palavra que ele vai nos lembrar, que a gente não tinha que se preocupar com as palavras que a gente tivesse que dizer, que ele traria toda a palavra. Ele adverte. É o Espírito que trouxe aquela festa, aquele burburinho que houve lá em Pentecostes. Foi o Espírito que trouxe aquilo. Então, eu tenho que pensar em um tempo de alegria. Certo? E o último paralelo que a gente tem que pensar de Pentecostes, eu tenho que pensar, Pentecostes é o tempo de experimentar o poder de Deus. E aí, o pastor Alisson vai continuar conosco à noite essa pregação. Cenas do próximo capítulo. Ficou alguma coisa sem entender? Ok? Então, o Beca põe só, vamos colocar a oferta, aquela, eu navegarei. Eu queria que vocês, conversa com o Espírito agora, fala, Espírito Santo, lembra que, não, volta, não, nenhuma mais, isso aí eu desisti desse aí, volta. Isso. Pensa, fala com o Espírito, vem me consolar, eu estou triste com isso. Vem me ensinar, eu não estou sabendo o que fazer. Vem me dirigir, fala comigo. Eu tenho falado esses dias, fala comigo, Espírito Santo. Me dirige, eu quero ouvir. Eu não quero ter uma vida só natural. Eu quero ter uma vida sobrenatural. E nós só podemos ter uma vida sobrenatural por meio do Espírito Santo. Que nenhum de nós se contente com a vida natural. Põe para mim, fazendo favor, Beca. Busca o Espírito, fala, Espírito, fala comigo. Só para a gente... E canta essa música, né? Eu navegarei. Não queria cantar uma música triste, que eu acho que é um tempo de alegria. Se você quiser ofertar, lembra que todas essas festas, essas celebrações, eu achei interessante. Todas elas o povo tinha que trazer ofertas ao Senhor. Então, se o seu coração te mover, traga ofertas ao Senhor também. Você consegue colocar com letra? Se não, tudo bem. Oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Vem, Espírito Santo, falar conosco, que a gente não tenha uma vida medíocre, que nós queremos ser guiados pelo Senhor. Vem e fala conosco, ensina-nos. O Senhor viria nos ensinar, ensina-nos, nos move, nos ajuda a sair da nossa vida normal, para proclamar o seu nome e fazer grandes colheitas, para que seu nome seja glorificado. Nós queremos glorificar o seu nome. Vem, Senhor, vem, Espírito Santo, desce agora sobre nós. Fala o coração meu, ao dos meus irmãos, Senhor Deus. Daqueles que estão ajudando e trabalhando aqui, Senhor Deus. Fala o nosso coração, se move essa noite também. Enche as pessoas para transformar vidas. Faça milagres, Senhor Deus. Eu creio, a sua mão não está encolhida para que não possa livrar. Então faça milagres em nossas vidas, faça milagres nas nossas famílias, naquelas pessoas, naqueles casos que nós achamos que são impossíveis. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Nos move para o Senhor. É minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Prontinho, gente.